Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é As Consequências do Pecado de Davi. O texto bíblico está no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo de número 15. Eu vou ler apenas os 7 primeiros, que diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Versículo 7, irmãos. Então disse Natã a Davi: Este homem é você. Aleluia! Palavra do Senhor. Irmãos, nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro é conceituar o pecado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Segundo objetivo é mostrar a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. E terceiro e último objetivo nosso é elencar as consequências do pecado de Davi. Pois bem, o assunto desta lição mostrará o alto preço que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. A história de Davi, ela nos mostra que não podemos brincar com o pecado. Eu quero começar falando sobre isso, mas antes você precisa saber que pecado é o que Deus diz que ele é. E aqui a opinião e a filosofia devem se dobrar diante do testemunho da palavra de Deus, em que declara a verdadeira natureza do pecado. As opiniões autoelogiosas dos homens são de pouco valor no assunto que pode ser determinado somente pela revelação. O pecado, ele deve ser identificado como aquilo que provocou o maior sacrifício divino e tornou necessário o pagamento de um resgate que custou nada menos que o sangue do Filho de Deus. Por isso, meu amado, que o apóstolo Paulo não brinca quando o assunto é pecado. O apóstolo Paulo não faz chacota quando o assunto é pecado. Ele leva isso muito a sério. E escrevendo, uma das suas cartas mais contundentes, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina algo importante sobre a nossa condição frente ao pecado. Ele falou, portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? E ele mesmo responde, ele diz: claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Paulo fala isso olhando nos olhos lá do povo de Roma, É a carta que ele manda à igreja de Roma. Há um outro texto também, um pouco mais específico sobre esse assunto, que merece a nossa atenção, é Isaías 59, Ele diz que, pois, são o pecado de vocês que os separa do seu Deus,
São as maldades de vocês que fazem com que Deus se esconda de vocês e não atenda às vossas orações. E daqui nós podemos já tirar uma lição. E a lição é essa: não podemos brincar com o pecado, irmãos. O pecado é algo grave, por mais simples que seja. Ele nos separa de Deus. Ele faz com que as nossas orações não sejam ouvidas. Cara, você consegue perceber como é terrível o pecado? Infelizmente, muitos crentes estão brincando com o pecado. Muitos estão banalizando a graça de Deus e se esbaldando diariamente em seus pecados de estimação. E como consequência, colhem os frutos desse comportamento quando as suas orações não passam de palavras soltas ao vento. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o pecado é algo que precisa ser combatido ferrenhamente todos os dias. Não podemos brincar com ele, porque quem brinca com fogo, meu pai sempre dizia isso, acaba queimado. Então, brincar com o pecado significa, irmãos, negociar com Satanás. E, tem muita gente fazendo negócios escusos com o adversário quando brinca com o pecado. E aí Paulo, mais uma vez falando à igreja de Éfeso, o que ele diz? Que nós não devemos dar lugar ao diabo. Há um provérbio árabe que diz o seguinte: nunca deixe um camelo colocar sua cabeça debaixo da tenda. Sabe por quê? Porque depois, com o passar do tempo, quando você menos esperar, ele vai estar todo dentro dela. Assim é o pecado. Você vai brincando com ele, você vai achando que está no controle, mas depois você é quem estará totalmente controlado por ele. Por essa razão, Paulo pergunta aos romanos: porque a graça é maravilhosa e infinita, vamos nos esbaldar no pecado? Ou seja, vamos abusar da graça e banalizar o pecado em nossas vidas? Claro que não. E ele completa o raciocínio falando: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões. Romanos capítulo 6, versículo 12. Afinal de contas, se o pecado reinar, Jesus sai do trono. Querido, se Jesus continuar no trono, ele é o rei. Sendo Jesus o rei, o pecado não poderá assumir o seu lugar. Então, queridos de Deus, não podemos brincar com o pecado. Eu vou repetir: quem brinca com o pecado negocia com Satanás. Eva fez isso, dançou. Davi igualmente, brincou e atraiu para si o quê? Maldição, dor e muito sofrimento. E o que dizer de Sansão? Não podia tomar vinho, mas ficava ali, passeando perto das videiras. Ou seja, Sansão flertou com o pecado até o dia em que caiu em tentação e perdeu a sua própria vida. Meu irmão, quantos crentes sem vida temos em nossas igrejas? Meu Deus do céu, vários. Talvez você mesmo seja um dos tais. O vigor se foi. A gana espiritual ali, a gana pela vida espiritual também se foi. A energia da fé se esvaiu. E por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele se torna um prego do diabo em nossas vidas. O que é isso? Vou te contar uma história, Um certo homem estava disposto a fazer qualquer coisa para ser um milionário. O diabo mostrou-lhe uma mansão
e disse que daria a ele, mas com uma condição apenas. Ele falou: olha, a mansão é sua, mas aquele prego ali, pequenininho, enferrujado, em cima da lareira, na sala, esse prego, ele é meu. Tudo isso aí é seu, tudo. Eu só quero para mim aquele prego. E o homem, né? Poxa, somente um prego? Pô, qual o problema de ter um prego enferrujado na parede? Talvez tenha pensado dessa forma. Ele aceitou prontamente ali, fez um acordo com o diabo. É um preguinho só. Os anos passaram, ele faz, né? O homem faz uma festa, convida a cidade, convida os amigos, convida os parentes, né? Oferece um banquete em sua mansão. A festa começa a rolar, tudo do bom e do melhor, muita alegria, até que de repente alguém entrou e colocou um pedaço de carniça fedorenta no prego da sala central. Irmãos, os seguranças ficaram agitados, diz a história, né? Foram para cima do homem e ele simplesmente disse: ei, peraí, eu tenho um acordo com o dono da mansão, que a mansão toda seria dele, mas aquele prego, ele é meu. E sendo meu, eu tenho o direito de usá-lo como eu quiser. Cara, a simples existência de um prego foi capaz de bagunçar toda a festa. O que eu quero dizer com isso? Se houver um prego do diabo num cantinho do nosso coração em razão do pecado, isso será suficiente para bagunçar e transtornar toda a nossa vida. Então, não brinque com o pecado. Brincar com o pecado é negociar com Satanás. Irmãos, não podemos arriscar ou desafiar o pecado. Sabe por quê? Porque ele é destruidor. Os seus resultados são trágicos. Por isso, o mais importante é viver em santidade, confiar no sacrifício perfeito de Cristo, lembrando permanentemente que Deus não tolera o pecado de quem quer que seja. Olha aí, Abacuque capítulo 1. Então, o primeiro ponto da nossa lição, nós vamos ver o conceito de pecado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados. Por exemplo, errar o alvo, prática da imoralidade e idolatria, malignidade ou perversidade, como diz Gênesis 3, Juízes 11, revolta, rebelião, como diz 2 Reis 3 e Salmo 51, iniquidade e culpa, Números 15, 1 Samuel 3, transgressão consciente, culpabilidade diante de Deus, Levítico 4, desviar-se do bom caminho, Números 15. E no Novo Testamento? Bom, quando nós lemos o Novo Testamento, nos deparamos com diversos vocábulos usados pelos escritores para definir a palavra pecado, que pode ser descrito da seguinte forma: mal moral, Mateus 21, impiedade, incredulidade, herege, apóstata, culpa, pecado propriamente dito, né, derivado da palavra grega amartia, conduta comprometedora, Romanos 1, vida sem lei, referindo-se aos transgressores, adoração falsa, é conceito de pecado no Novo Testamento, engano, 1 de Pedro 2, pecado deliberado, Romanos capítulo 5. Conceito de pecado também, induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos. Então, assim, nós podemos perceber que o pecado
pecado é sempre maléfico. Suas ações são destruidoras em todos os aspectos, principalmente em relação ao bom relacionamento com Deus. Por isso, ao homem é melhor procurar em Cristo o perdão de todos os seus pecados, a fim de estar sempre em comunhão com Ele. Aleluia! Busque em Cristo, meu irmão, perdão para os seus pecados, para que haja sempre comunhão. Segundo ponto da nossa lição, segundo tópico, ele fala da repreensão do profeta Natã ao rei Davi. E uma das coisas que você observa nesse texto que nós lemos aqui é a consciência morta de Davi. Irmão, isso é muito sério. Olha só, tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar os seus pecados. Irmão, isso é muito sério, cara. Leia o texto e você também vai perceber de imediato isso. Ele não ia confessar. Havia se passado 1 ano e para ele todas as coisas estavam normais. Para ele. Mas Deus não o deixaria impune. Note que a Bíblia, irmãos, é um livraço extraordinário. Ela não esconde o pecado de ninguém. Esse procedimento, além de revelar a justiça divina, mostra o compromisso do Senhor é para os que andam em sinceridade. E não importa a posição que exerçam, se pecarem, pagarão pelos seus pecados. O que diz Ezequiel? Ezequiel capítulo 33, 12. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Essa é a palavra do Senhor. Então, a consciência de Davi estava morta. E foi necessário, irmãos, o profeta Natã se aproximar dele e com uma alegoria, tentar fazê-lo entender que ele havia pecado contra o Senhor. Então ele começa a contar a história, relatando a ação de um homem rico que pela força se apropria da cordeira única e amada de um pobre cara lá que tinha. O rico, apesar de possuir grande rebanho, recusou-se a lançar mão das suas muitas ovelhas, como diz o texto. Davi, quando escuta isso do profeta, ele fica irado, possesso. E ele assim, já de imediato se posiciona contra o que aquele homem rico fez. Ele quer condená-lo à morte. Aí o que Natã faz? Natã mostra para Davi a gravidade do seu pecado. E esse é um outro ponto da nossa lição. Veja você que, a semelhança de Samuel e Elias, Natã age com energia, com coragem, irmãos. Ele não dá moleza para Davi e denuncia os gravíssimos pecados daquele cara. Aliás, o indicativo "tu és este homem" foi uma das espadas que ficou transpassada no coração do rei. Não poderia ser de outra forma. Davi, além de adultério, cometeu o crime de homicídio, envolvendo muitas outras vidas. Ele violou, amados, o decálogo que imperativamente dizia para não adulterar e não matar. Olha aí, Êxodo 20. O adultério é um tipo de relação sexual ilícita. É um pecado contra a família. Isso acontece primeiro no coração, como diz Mateus capítulo 5. Evidencia o quê? A falta de pureza na vida. Toda relação sexual antes e fora do casamento é proibido terminantemente pela palavra de Deus.
Não poderia haver suavidade para o pecado de Davi em relação ao adultério. Por quê? Porque atingia diretamente a família. E no tocante, é claro, à morte de Urias, tirou injustamente a vida de um soldado honrado, leal e valente. Natã, ele anunciou a desaprovação de Deus e a sentença de juízo que viria sobre o rei. Oh, meu Deus, como tem gente precisando de um Natã ali perto, hein? Como tem gente precisando de Natãs perto. Aí nós temos outro ponto, né? Que fala que Davi traiu a generosidade divina, e foi uma verdade. Uma verdade. Natã, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito com relação a Davi. Natã, ele cita cada benefício um a um. Natã fala, olha, Deus livrou você da mão de Saul, cara. Deus lhe deu o reinado sobre Judá e Israel. E também dentre muitos outros, né? Segundo Samuel, capítulo 12, 8. Olha o que diz. E te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teu seio. Dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Olha. Mas Davi, homem segundo o coração de Deus, desprezou a generosidade do Senhor. Claro, né, nós conhecemos a história e sabemos que Davi reconheceu as suas transgressões. Sabia Davi que havia pecado contra o Senhor, e alguns dos seus salmos revelam, na verdade, o sofrimento que ele passou por ter ocultado o seu pecado e entristecido, né, profundamente o Espírito Santo de Deus. Salmo 32, o versículo de número 3 e o 5 diz: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Cara, isso é muito forte. Consequências do quê? Do pecado de Davi. Davi peca contra a generosidade de Deus, e o juízo de Deus alcança Davi. Davi se arrepende, pede perdão, né? E a misericórdia divina. E por misericórdia divina, Davi foi perdoado. Mas teve que arcar com as consequências dos seus pecados. E porque, claro, traiu mais uma vez, eu volto a dizer, a generosidade de Deus. E aí, o outro ponto da nossa lição fala das consequências do pecado de Davi. Cara, Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá corrupção, Gálatas 6. E foi justamente isso que ocorreu com Davi. Nós podemos enumerar aqui pontos dos males que vieram como consequência de seus pecados. Primeiro, perdeu o filho. Segundo, o escândalo sexual do seu filho Aminon com a sua filha Tamar. Terceiro, o assassinato de Aminon. Quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão e o abuso público das concubinas reais por este mesmo moço. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia de Deus, mas teve que arcar com as consequências do seu pecado e, detalhe, pelo resto da sua vida. Cara, ei, acorda, meu irmão, acorda. Nós precisamos evitar o pecado, sabe por quê? Porque traz sofrimento, deixa marcas profundas naqueles que o praticam, atinge direta e indiretamente as pessoas que estão à nossa volta. Cara, acorda, meu irmão, no nome de Jesus.
E outro ponto ainda que nós vamos ver é que Davi foi um rei fraco, aonde ele não poderia ser, dentro da sua própria casa. Ah, meu irmão, o que mais temos visto nesses últimos dias é justamente isso. Obreiros valentes, poderosos dentro da igreja, fazem de tudo, mas dentro de casa. Davi foi um líder para Israel, mas péssimo pai de família. Teve 12 esposas, 12 concubinas, 21 filhos, uma filha. E aí você vai observar que os 3 filhos de Davi morreram de maneira muito trágica, né? Aminon, Absalão, Adonias, e eram os seus sucessores imediatos. Aí quando você lê primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 6, você compreende, irmãos, que parte da desestruturação da família de Davi, segundo esse texto, era culpa dele mesmo, pela maneira como conduzia os seus filhos. Você quer ver? 1 Reis 1,6, olha o que diz, isso aqui é forte, hein? Nunca seu pai o tinha contrariado. Tá aí o motivo de Davi ser um fraco dentro da sua própria casa, um general fora, mas dentro só o sangue, meu irmão. A falta de aconselhamento, né, e disciplina fizeram com que os filhos dos 3 homens de Deus de destaque no primeiro livro, no segundo livro de Samuel, que é Eli, Samuel e Davi, tivessem grandes prejuízos morais e espirituais. Nas palavras do apóstolo Paulo, o que governa bem a própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. Essa primícia ela é primordial para a vida de qualquer obreiro. Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas. Não adianta realizar grandes conquistas financeiras. Não adianta se você tem um lar completamente desestruturado. Acorda, meu irmão, obreiro do Senhor. Escute bem, tem um conselho de Deus para você. Se você é um bom obreiro dentro da igreja, todo mundo sabe perfeitamente disso. Um bom pregador, um bom líder, um bom administrador. Mas se você está vendo que a sua casa está desandando, que o inimigo tem cirandado lá, eu te dou um conselho aqui, com muita tranquilidade. Chama o seu pastor, entrega a função a ele e cuida da sua família. Escute isso. Governe bem a sua casa para que você não cometa o mesmo erro de Davi. Eu quero concluir, mas vamos lembrar aqui alguns pontos que nós estudamos hoje. Primeiro, nós vimos o conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. Depois, nós falamos da repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Vimos que ele tinha uma consciência morta. Vimos a gravidade do pecado de Davi e vimos que Davi traiu, né, a generosidade de Deus. Depois nós falamos sobre as consequências do pecado de Davi, né? As consequências do pecado cometido e Davi, fraco dentro da sua própria casa. Ei, meu irmão, escute o que eu vou dizer. Precisamos evitar o pecado a qualquer custo, pois ainda que aparentemente seja inofensivo, ele sempre trará consequências gravíssimas. O adultério de Davi marcaria a sua vida para sempre, mesmo depois dele ter sido perdoado. Sabe por quê? Porque o preço do pecado, ele é alto demais. Os seus frutos geram morte. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio da dor
e do sofrimento da própria família do rei. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.